Então, boa tarde, você que nos acompanha aqui na nossa Web TV, esse nosso dia sabático. Queremos acolher cada um de vocês que participa conosco nesse final de semana e nesse tempo de oração. Então, boa tarde, irmã Boa Kíria. tarde, irmão Bernardo. Queremos acolher vocês nesse dia especial, dia de formação, onde nós damos continuidade a esse nosso percurso de vocações, né, de estados de vida. Então, no sábado passado, nós falamos um pouco sobre esse estado de vida dos celibatários. Então, hoje, nesse sábado, nós vamos falar um pouco sobre os casais e as famílias, né? Esses que são consagrados à nova evangelização no seio da comunidade Semente do Verbo. Então, como os casais e as famílias vivem essa graça dentro da nossa comunidade. Então, a vocação para os casais e as famílias de viver em comunidade, ela é muito diferente da vocação dos casais cristãos engajados no mundo. Então, vocês sabem que dentro do nosso carisma Semente do Verbo, que nós somos engajados também nessas novas comunidades, que é essa nova primavera, né, do Espírito Santo para a igreja, e nós vemos hoje florescer esse engajamento de muitos casais e também de famílias a tempo integral e a serviço da igreja. E isso é um fato inegável de vermos famílias que se colocam totalmente disponíveis, né? Casais, famílias se colocam totalmente disponíveis a esse serviço da evangelização. E o Papa São João Paulo II, na homilia que ele fez de abertura ao Sínodo sobre a vida consagrada, ele ressaltou bem a ligação entre a família e a vida consagrada. Então, são famílias, né, que têm no coração o desejo de dar tudo, né, pela evangelização, pelo reino, e entram também nessa dinâmica, né, nesse novo dinamismo da igreja, para poder crescer, né, os frutos da igreja através da evangelização. Isso mesmo, irmão Bernardo. E no Concílio Vaticano II, fala que o tempo do laicado na igreja e as vocações dos esposos são também como essa consagração especial, né? Então, todos os esposos, todos os casais e as famílias também entram nesse processo de consagração especial dentro da igreja, né? Os casais e as famílias que já estão reunidos em uma comunidade se decidem por também fazer parte de uma nova comunidade, de uma nova família sacramental, né? Essa família específica, os casais e as famílias, que são essa primeira comunidade sacramental, que também decidem fazer esse caminho com as novas comunidades e a ser inserido num outro seio familiar. Então, é conhecido, é constituído, né, esse seio familiar como essa igreja doméstica, né? Então, cada uma das famílias, elas são consideradas como essa pequena igreja doméstica. E dentro das comunidades é como se fosse uma família dentro de um outro seio familiar, que são as comunidades novas e essa nova forma de vida consagrada. E os casais e as famílias eles vão crescendo, né, nesse ambiente. É muito bonito de ver, né, como uma família, né, se coloca dentro de uma outra família. E isso vai fazendo com que o corpo vai crescendo, né? Nós, como consagrados, precisamos também, né, da vocação matrimonial para que nós possamos crescer juntos, né? Como, claro, cada um na sua identidade, naquilo que Deus chamou de viver como consagrados, mas da sua forma, né, do estado de vida como Deus permitiu. E é muito bonito ver esse grande movimento, né, das novas comunidades, onde casais e famílias também vivem o mesmo carisma para poder evangelizar as pessoas. E esse crescimento, né, do carisma através dessas vocações acaba que precisa justamente de uma confiança uns para com os outros dentro da comunidade. Então é um grande bem, né, poder viver, né, essa forma de evangelização e trabalhar junto também com as famílias. Isso mesmo, e as famílias dentro de uma comunidade cristã, né? Esse lar conjugal, ele constitui essa realidade respeitável, né? Então, a família, ela não é essa pequena comunidade só situada sobre si mesmo, mas ela está como essa comunidade, família, dentro de um outro seio familiar, mas de uma forma respeitável, né? Então, as famílias, elas entram nesse âmbito como esse grande testemunho para todos os irmãos em comunidade.
não somente um testemunho a nível de educação dos filhos, na sua forma de viver, na sua maneira de educar, nas suas etapas de crescimento para com os filhos, mas também os esposos, né? Mas ela também deve fazer esse processo, esse movimento de crescimento comunitário, de crescimento não só do seu pequeno corpo, mas agora de fazer esse movimento para um crescimento juntos e em comum. E dentro da comunidade nós não devemos fazer comparações, né? Cada um vive sua especificidade, cada um vive a sua vocação específica, então não deve haver comparações entre os estados de vida. E as diversas vocações, elas vão se reconhecendo também, elas devem se respeitar, se complementar entre elas no mesmo corpo comunitário. E é importante a gente ver também que as famílias são chamadas, da mesma forma também como um consagrado é chamado a renunciar a si mesmo, né, para poder entrar nesse caminho de seguimento, né, a sequela a Cristo, o seguimento de Cristo. Então, os casais também são chamados a viver uma renúncia, né, de uma forma diferente, mas eles também entram, né, numa renúncia de si mesmo, justamente para ofertar a sua vida por amor também aos irmãos. Então, como nós somos uma grande família, né, exige também de nós, como consagrados, mas também daqueles que são casados, a renunciarem a si mesmo, às suas vontades, coisas que eles viveriam no mundo, né, mas quando a gente decide entrar nesse segmento de Cristo, é preciso também fazer um caminho de renúncia. Então, aqueles que têm o chamado a seguir Cristo mais de perto, com a vocação de famílias consagradas, precisam também fazer um caminho de renúncia junto com o acompanhador, junto com toda a comunidade. Isso mesmo, e as famílias, elas também, nesse processo de crescimento dentro de uma outra família, que é a comunidade, também deve seguir o Cristo, mas um Cristo pobre, um Cristo casto e um Cristo obediente. E as famílias são chamadas a viver essas três vias muito importantes. Então, a vocação da família dentro de um seio comunitário é uma vocação de disponibilidade, assim como discípulos. Então, a vocação das famílias dentro da comunidade é também de ser discípulo, é também de ser esse que obedece o Cristo, que vive nesse mesmo processo de castidade e de obediência. E as famílias, elas são pautadas em 4 grandes pilares dentro da comunidade, né? Ao nível de oração, então a vocação de discipulado da família dentro da comunidade, essa vocação de discípulo orante, de discípulo fervoroso, mas também no trabalho gratuito para com os irmãos, nessa disponibilidade, também no serviço com os irmãos, unidos como família e também educando seus filhos nessa via de crescimento humano, não somente espiritual, mas também humano. E por fim também as famílias são chamadas a viver essa vida missionária, né? Essa vida que é contemplativa, mas também essa vida que é missionária, que sai a anunciar o verbo, que sai a evangelizar junto com todos os irmãos comunitários. Também a comunidade oferece, né, aos casais acompanhamento, né, como casal, e é claro que normalmente os casais acompanham casais também justamente para ajudar nesse caminho de crescimento, de maturidade na vida familiar, na vida entre os esposos, na vida entre os pais e filhos, né? Então é importante também a gente trabalhar sempre essa vida em família, né, para que eles possam também crescer dentro do seio familiar. E a comunidade vem oferecer também justamente momentos de oração em casal, mas também tempo específico de formação, né, para a etapa que o casal se encontra, mas também para os filhos, né, para que eles possam justamente crescer nesse ambiente familiar de uma forma precisa, de uma forma madura. Temos também para os casais tempo de missão específica, né, que os casais fazem, né, missões, retiros para casais. Temos também o grande festival de famílias, que é esse nosso
grande evento da comunidade. Como vocês sabem, nossos fundadores é um casal, é uma família, né, que se consagrou inteiramente a Deus. Então a gente preza muito, né, pela essa vida familiar. Então a nossa maior festa é justamente esse nosso festival de famílias, que abrange toda a comunidade, que é essa grande família. E também ritmos apropriados, né, que o ritmo de um casal é bem diferente de um celibatário, que é bem diferente também de um consagrado. Então, a gente sempre respeitando, né, cada etapa de vida, cada estágio de vida, para que não possa ocorrer conflitos, dificuldades, e assim a família possa viver como família dentro dessa grande família. Isso mesmo. E os conselhos evangélicos, né, em especial a pobreza, né, as famílias também têm que, assim como os consagrados, como os celibatários, devem aprender a entrar também nessa via de pobreza, de castidade, de obediência, mas também na simplicidade e na sabedoria, né? As famílias devem bem ensinar os seus filhos a crescer na simplicidade, mas ensinando eles com sabedoria, com conhecimento, mas também de união ao Espírito Santo, que vai nos formando a cada dia. E em relação aos bens materiais, os bens financeiros, tudo isso muito colocado de forma clara aos responsáveis, aos nossos pastores, né? Então, as famílias, elas são chamadas a viver como família dentro da comunidade, mas de forma muito simples, né? Assim como os celibatários, como os consagrados, sem grandes, vamos dizer, sem grandes regalias, mas na simplicidade, nessa sobriedade que é convidado a viver todos nós, correspondente a questões que advêm também de responsabilidade, né? As famílias, elas têm um peso dentro da comunidade, assumem responsabilidades como casal para também edificar todo o corpo comunitário. E é importante também a gente lembrar que a primeira exigência para o casal engajado também na comunidade é a vida de oração. Então, o casal ele deve também carregar, né, esse desejo de manter uma vida de oração, né, de intercessão, também de adoração, né, vivendo também os ofícios que a comunidade vive. Então, o casal também é chamado a adentrar nessa profundidade, né, que é o nosso chamado primeiro, que é a nossa vida de oração. Então, é bom que os casais, as famílias também testemunhem do seu amor e da sua unidade diante dos outros membros e da comunidade, né? Que isso seja então algo de uma forma casta, sóbria e também sem ostentação. Então, como a irmã queria partilhava, os casais vivem também esses conselhos evangélicos de uma forma muito madura, né? Na pobreza, na castidade, na obediência, né? E eles testemunham também esse amor a Cristo. Então, o relacionamento dos casais também com os filhos, né? Manifestam esse amor de Deus e é muito edificante também para os nossos irmãos. Isso mesmo. Então, você que deseja conhecer um pouco mais sobre esse estado de vida, dessa forma de vida consagrada no seio familiar, mas sendo uma grande família dentro da comunidade, você pode entrar em contato conosco, mas também se você tem o desejo de conhecer um pouco mais as nossas escolas do ano sabático, sim, a maioria das nossas casas, nós temos casais fazendo a escola do ano sabático, de famílias que se decidiram tomar esse tempo de profundidade, essa nova experiência de começar a fazer esse caminho com esse esposo que é o Cristo, que nos ensina todos os dias a bem educar os seus filhos, a bem viver os conselhos evangélicos, mas também de tomar esse tempo de fecundidade no seio familiar, de compreensão de vida, mas que também entre nessa sabedoria do Espírito Santo. Então, cada um de vocês que deseja um pouco mais conhecer sobre esse nosso apostolado, que acolhe também famílias no nosso seio familiar, que é essa nossa grande comunidade Semente do Verbo, que abraça todas as vocações. Amém. Então, agradecemos a presença de cada um de vocês, né? E que acaba também se tornando parte dessa nossa grande família Semente do Verbo, né? Então, nós convidamos vocês justamente a conhecer mais, a participar mais, né? Desse tempo, né? Aqui formativo, que é o Sabático Day, né? Durante todo esse dia também, toda a nossa programação da nossa comunidade, da nossa Web TV. Então, que o Senhor Deus Todo-Poderoso nos guarde, né, nesse espírito de família, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.